Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem aqui hoje, irmãos. Olha, o Espírito Santo está queimando aqui dentro de mim, no meu coração, para te entregar essa palavra. Irmãos, sabe quando a gente pensa que nós não vamos dar conta? Quando a gente acha que as batalhas que a gente enfrenta, elas estão ficando cada vez maiores e a nossa força cada vez menor? Sabe, irmãos, quando a gente percebe que a cada dia que passa, a gente não está melhorando, a gente está regredindo. É como se a gente perdesse as nossas forças e o principal, a nossa esperança. Irmãos, o que Deus me mostrou aqui foi uma coisa muito forte. Muitos de vocês estão pensando em desistir, pensando em abandonar tudo que conquistaram, sabe? Não faça isso. E eu vou te provar aqui hoje por que você deve perseverar mais um pouco. Sabe, irmãos, eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Talvez você me olhe e você pense assim: o pastor Antônio Júnior é muito forte, é muito corajoso, ele é muito perseverante. Irmãos, perseverante eu sou mesmo, mas nem sempre eu sou forte. Muitas vezes é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Sabe, irmãos, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em parar, mas aí eu encontro com alguém na rua, eu encontro com alguém na igreja e as pessoas falam: pastor, por favor, não pare essa obra. Eu sei que não é fácil, mas eu vim aqui para te falar. Pastor, as suas orações na manhã e à noite estão mudando a minha vida e da minha família. E aí, irmãos, eu me encorajo, sabe? Eu recebo força. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ouvir isso das pessoas. E eu estou aqui hoje para te falar isso. Não desanime, não pare de lutar. Sabe, irmãos, tem uma mentira que a gente acaba acreditando hoje em dia, é que as maiores batalhas da nossa vida, elas acontecem quando todo mundo está enxergando, quando todo mundo aplaude, e aí que a gente percebe que a gente é vitorioso. Mas, irmãos, Deus não vê assim. Sabe como que Deus enxerga? Aquelas vitórias que você tem aí no seu quarto, lá no trabalho, aquelas vitórias que você consegue mesmo quando ninguém está vendo. Lembra de Davi? Davi venceu o gigante Golias, mas antes de vencer aquele gigante em público, ele venceu muitos gigantes no seu íntimo, no anonimato. Ele matou um urso, ele matou um leão sozinho quando ninguém estava olhando. Irmãos, tudo aquilo era preparação de Deus para a vida dele. E hoje eu quero usar a vida de Davi como um exemplo, para te mostrar que Davi, ele seguiu alguns passos e Deus operou na vida dele por causa dessas atitudes que Davi teve. Eu vou te trazer aqui algumas características fundamentais que você tem que ter. E sabe, irmãos, uma coisa que eu percebo, que se a gente viver pelas nossas emoções, a gente vai cair. Olha, o evangelho, ele tem que ser vivido pela fé. Irmãos, aqueles que querem viver de acordo com as suas emoções, com seus sentimentos, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A Bíblia diz que uma pessoa que age dessa maneira, ela não deve esperar receber nada do Senhor. Eu vou te mostrar o porquê. Lá em Tiago, capítulo 1, diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, porque uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e não pense que esse homem vai receber coisas grandes de Deus. Irmãos, precisamos aprender de uma vez por todas a viver pela fé, e não por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente sente, amém? É aí que você tem as suas maiores vitórias. É quando você pensa em desistir, quando você não aguenta mais, mas aí você pensa assim: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou continuar mais um pouco, eu vou perseverar. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo o que você tem que fazer. Tenho certeza, no final da oração, olha, o seu coração vai estar transbordando de fé, de esperança, porque eu sei que é isso que você precisa. Eu sei que você, sem fé, sem esperança, você não vai muito longe, mas hoje Deus te trouxe aqui, aleluia, e eu já estou sentindo, irmãos, a presença do Senhor aqui. Mas antes eu quero trazer essa mensagem e depois eu vou orar por você em especial, tá bom? Antes de começar, eu só quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado. Olha, muita gente, irmãos, fora do Brasil tem sido alcançada, graças a vocês que têm enviado essas orações. Sem vocês eu não conseguiria fazer essa obra. Então, você vai receber um grande galardão também com Deus. Pode ter certeza disso, tá bom? E se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Vai aparecer um sininho aí do lado, dá uma olhadinha, clica nele e selecione a opção todas. Assim você vai receber no seu celular as notificações dos próximos vídeos, ok? Então vamos lá.
Irmãos, todos nós sabemos que a história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia, certo? Mas eu quero te convidar hoje a olhar para ela com outros olhos. Porque muitas vezes a gente só foca naquelas pedrinhas, que estavam com Davi, naquele estilingue e o fato dele ter acertado na testa do gigante e ter vencido ele. Mas eu quero que você saiba que Davi, ele teve a vitória muito antes dele entrar naquele campo de batalha. É isso mesmo, Deus não chamou Davi só quando ele estava ali diante do gigante. Não, Deus já tinha feito grandes coisas na vida dele, mesmo quando ninguém enxergava. E eu quero que você saiba hoje que as batalhas que você tem enfrentado na sua vida, que eu sei não tem sido nada fácil, elas já fazem parte dos planos do Senhor para você. Talvez você ache que tem alguma coisa errada, porque sempre você está passando por lutas. São desertos e desertos que não acabam nunca, que nunca tem fim. Mas eu tenho certeza que no final dessa mensagem aqui você vai entender muita coisa que você não entendia. E digo mais, essa luta que você está passando, ela nunca vai ser uma luta só sua. Daqui a pouco eu vou te explicar isso aqui. Irmãos, a Bíblia conta que quando o gigante Golias desafiou o povo de Israel, ele gritou que se ele vencesse, todo o povo de Israel se tornaria escravo dos filisteus. Agora eu quero que você pense aqui numa coisa. O gigante que se levanta contra você hoje, seja um vício, uma doença, seja um medo no seu coração, ou até mesmo uma depressão, uma crise na sua família, essa dificuldade não quer afetar só a sua vida. O diabo sabe que se ele conseguir te parar, ele vai afetar também a sua casa, o seu casamento, os seus filhos e até as gerações futuras que virão depois de você. Então, irmão, se Davi tivesse perdido aquela luta contra Golias, toda a família dele, todos os seus parentes, os seus filhos, os seus netos, todos seriam escravizados. Dá para imaginar isso? Então guarde isso que eu estou te falando. A sua vitória hoje é a liberdade para as pessoas que você ama. Não tenha dúvidas disso. Sabe por quê, irmãos? Eu pensei em parar muitas vezes porque as lutas não paravam de aumentar. Mas, irmãos, um dia Deus falou comigo, sabe? Na oração, Deus abriu os meus olhos e Ele me fez enxergar que aquela decisão de entregar minha vida para Jesus tinha rompido as trevas na minha família. A luz entrou na minha casa e Deus faria uma grande obra através de mim e a minha família seria salva. E sabe, irmãos, aquilo me fortaleceu muito porque foi nos momentos de maior dificuldade que Deus trouxe à minha memória essa promessa maravilhosa. Da mesma forma, eu estou aqui hoje para te dizer, não desanime, não pare de lutar, amém? Você pode achar que a luta que você está enfrentando é uma luta só sua, mas não se engane, porque o que está em jogo é algo muito maior. Irmãos, é por isso que nós precisamos aprender com Davi as qualidades de um verdadeiro matador de gigantes. Você quer ser um vitorioso também? Eu vou te explicar aqui agora como você vai aplicar as características que ele tinha na sua própria vida e aí você vai ter grandes vitórias. Aleluia. Irmãos, vamos lá. A primeira qualidade que Davi tinha, e na minha opinião essa é uma das mais difíceis hoje em dia, é que Davi, irmãos, ele era submisso à autoridade. Pensa comigo numa coisa. Davi já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, lembra? A Bíblia conta que o profeta foi lá na casa dele, ungiu ele com óleo santo e ele recebeu ali uma promessa de que um dia ele governaria sobre Israel. Mas, irmãos, aquela promessa sobre a vida dele ainda não tinha chegado a hora de se manifestar e Deus estava provando o coração de Davi. Deus queria saber se ele seria obediente nas pequenas coisas. Deus também queria preparar ele para fazer coisas grandes, mas também coisas pequenas. E então, em certo momento, um certo dia, o seu pai Jessé chamou Davi e ele falou o seguinte: meu filho, eu quero que você vá lá no acampamento levar pão e queijo para os seus irmãos. Eles estão lá servindo como soldados do rei Saul e eu quero que você vá lá servir eles. E sabe o que é interessante, irmãos? Davi não discutiu. Ele não falou assim, ah, pai, eu não vou não. Será que o senhor não entendeu que eu serei o futuro rei de Israel e não servo dos meus irmãos? Com quem você acha que você está falando? Eu agora sou ungido do Senhor. Irmãos, Davi não falou nada disso, entendeu? Ele simplesmente obedeceu aquela ordem que parecia pequena e sem importância, mas foi a partir dali que Deus começou a operar na vida de Davi. Aleluia. Olha, eu sinto aqui no meu coração, irmãos, que muitos de vocês estão fazendo coisas pequenas, que aos olhos do homem parece que não mudou nada. Mas Deus está se agradando dessas pequenas atitudes. Continue fazendo isso, continue honrando as autoridades que Deus colocou na sua vida.
o seu pai, a sua mãe, o seu professor, o seu pastor, o seu líder espiritual. Não importa quem seja, Deus colocou essas pessoas com um propósito e Ele está esperando de você a honra e o respeito à autoridade. Amém? E eu não tenho dúvidas de que essa submissão que você tem no seu coração aos seus líderes, seja o seu patrão ou até mesmo a palavra de Deus na sua vida, isso vai definir até onde você vai chegar. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, uma pessoa que não sabe se submeter, que vive batendo de frente, questionando tudo, dificilmente ela vai se tornar uma pessoa vitoriosa. Irmãos, nós precisamos ser humildes, fazer coisas que talvez nem compete a nós, mas se Deus está colocando ali na nossa mão, vamos fazer com alegria, amém? Não importa se você não vai ganhar nada para isso, faça de todo o seu coração como se fosse para o Senhor, e Ele com certeza vai te honrar. Irmãos, como eu disse para vocês, quando Davi foi levar essas comidas para os seus irmãos, foi ali que ele chegou no campo de batalha e ele viu que o gigante estava afrontando Israel, e foi a partir dali que ele se interessou em querer brigar com aquele gigante. Então, a bênção de Davi estava escondida, na verdade, através de uma pequena obediência, e assim também acontece e vai sempre acontecer na sua vida. Amém? Tá entendendo aqui a mensagem até agora? Então vamos continuar. Irmãos, a segunda qualidade que eu percebo aqui em Davi é que ele era disciplinado. E se você quiser ter vitórias na sua vida, você precisa ter disciplina. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 20. Diz assim, ó: Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte ele partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Ele partiu bem cedo para levar as comidas para os seus irmãos. Irmãos, olha que interessante, Davi partiu bem cedo, ou seja, ele não era preguiçoso. Irmãos, a vitória, ela exige disciplina. Pode ser que você nem esteja com vontade de orar hoje, pode ser que você não esteja com vontade de ler a Bíblia, de ir na igreja, mas se você quiser ter vitória na sua vida, você precisa ser disciplinado. Sabe, irmãos, o que Deus colocou no meu coração hoje, antes de gravar essa mensagem, é que muitos de vocês estão sentindo vontade de parar, de desistir, mas vocês não vão fazer isso, porque vocês já aprenderam que no reino de Deus a gente precisa ser disciplinados. E assim como Davi foi disciplinado e teve vitória, você também vai ter. Aleluia! E a terceira qualidade de Davi é que Davi, ele não aceitou ser intimidado por ninguém. Guarde isso que eu estou te falando e coloque em prática, e você depois vai ver o que Deus vai fazer. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que durante 40 dias o gigante Golias afrontava o exército de Israel com palavras. E ele usava a intimidação para paralisar todo mundo pelo medo. Ele dizia palavras pesadas, ele confrontava aquele povo. E quando ele viu Davi, que era um jovem, era um menino novinho, irmãos, ele tentou fazer a mesma coisa. Mas tem um porém, Davi não se abalou com aquelas palavras. E talvez você esteja aí pensando: ah, pastor, se o senhor soubesse tudo que eu passo dentro da minha casa, lá no meu trabalho, pastor, olha quantos gigantes eu enfrento todo dia. Tem as palavras de acusação das pessoas, tem as mentiras, o sentimento de inveja dos outros contra mim. Ô pastor, e o que dizer das acusações do inimigo na minha mente? Como que eu não vou sentir medo, pastor? Irmãos, a questão não é não sentir medo, mas sim não se deixar paralisar pelo medo. Amém? Medo todo mundo sente, irmãos. Eu sinto também. Mas a questão é, o que você vai fazer com isso? Você vai se deixar abater ou você vai avançar colocando a sua fé em Jesus? Irmãos, quando Davi ouviu as mesmas ameaças que os outros soldados ouviram, a reação dele foi diferente. Ele não focou no tamanho do gigante, mas no tamanho do Deus dele. Amém? Então, quando você se levanta em oração e você começa a declarar o que a palavra de Deus diz sobre você, sobre a sua situação, então o gigante começa a perder força. Você começa a ver que há esperança sim para você, para sua família. Oh, aleluia! Sabe quando você olha para a rebeldia do seu filho e você pensa assim, não tem mais jeito, o meu filho já não me ouve, o meu filho não quer mais ir na igreja, o meu filho já não quer saber de nada. É nessa hora, mãe e pai, que você tem que profetizar sobre ele. Não aceite a derrota, não aceite o inimigo levar ele. Deus pode restaurar qualquer coisa. Sabe quando você olha para a sua vida financeira, para a sua conta bancária e você não enxerga uma saída?
Talvez você foi demitido e agora você acha que Deus não vai abrir nenhuma porta. É nessa hora que você tem que dar a volta por cima e comece a profetizar mesmo. Eu sou próspero, eu sou vitorioso, Deus vai abrir portas maravilhosas na minha vida. Amém? Ou talvez você está com um diagnóstico médico que aos seus olhos parece que não tem mais jeito. Mas irmãos, eu estou aqui hoje para te falar, a última palavra vem de Deus. Aleluia! Declare a grandeza do Senhor aí na sua vida. Comece a exaltar Ele acima de qualquer desafio. E assim como Davi teve a vitória, você vai ter também. Glória a Deus! Irmãos, em quarto lugar, sabe o que aconteceu com Davi? Ele focou na recompensa. Irmãos, Davi era um jovem esperto. Quando ele chegou no acampamento, uma das primeiras coisas que ele fez foi perguntar o seguinte: o que vai acontecer com aquele que conseguir matar aquele gigante? Ou seja, qual vai ser a minha recompensa? Irmãos, Davi, ele perguntou isso mais de uma vez, porque ele sabia que Deus daria vitória. E quando ele ouviu que ele ganharia riquezas, que ele ganharia a filha do rei, ele ganharia a isenção de impostos para toda a sua família, naquela hora ele ganhou mais ânimo ainda. Sabe, irmãos, quando a gente olha para as promessas de Deus, e eu não estou falando promessas materiais apenas, eu estou falando principalmente promessas espirituais. Pense comigo, irmãos, isso tudo deve alegrar o nosso coração, isso tudo deve trazer esperança, saber que nós vamos reinar com Jesus para sempre e não vai demorar muito, irmãos, porque a vida nossa passa muito rápido e logo estaremos com o Senhor Jesus e ali não haverá mais choro, mais dor, nem sofrimento. Então comece a olhar para a recompensa que o Senhor tem para a sua vida e isso vai te encorajar bastante. Aleluia! A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que quando Jesus olhou para a cruz, ele ainda conseguiu ter força e alegria, porque ele estava olhando para a sua recompensa. Ele sabia que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. E você tem que ter essa fé também. Nunca deixe o inimigo roubar a sua fé na eternidade com Cristo. Amém? E por fim, antes de nós orarmos, eu quero dizer um outro ponto muito interessante de Davi. É que Davi era a mesma pessoa em público, mas também no secreto. Irmãos, quando Davi se apresentou diante do rei Saul, o rei Saul não quis deixar Davi lutar, porque sabia que aquilo era muito arriscado, porque se Davi perdesse, todo o povo de Israel se tornaria escravo. Mas irmãos, uma frase de Davi fez toda a diferença. E o rei Saul só teve coragem de deixar ele lutar, porque ele ouviu essa frase aqui, esse testemunho. Davi disse assim: o seu servo aqui já matou um leão e já matou um urso para proteger as ovelhas. Esse gigante filisteu, ele só vai ser mais um deles. Ele vai cair por terra. Irmãos, quando Davi falou aquilo mexeu com o coração do rei Saul. E sabe por que mexeu com ele? Porque Davi falou com convicção. Davi já tinha experimentado tudo aquilo. E eu tenho certeza que é no secreto, é quando ninguém está vendo, que o seu caráter é forjado. Sabe a sua vida de oração, que ninguém está olhando? É isso que Deus está valorizando. Sabe quando você é íntegro no seu trabalho? Você não se corrompe, você não rouba, você não dá aquele jeitinho brasileiro, sabe? Quando você faz isso, Deus ele te abençoa poderosamente. E se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Amém? Irmãos, sabe o que aconteceu depois? Quando o rei Saul tentou colocar a sua armadura em Davi, ele tentou andar com essa armadura, mas ele não conseguiu. E ele simplesmente disse assim para o rei Saul: olha, eu não posso usar isso porque eu não estou acostumado. Irmãos, a verdade é que tinha que ser exatamente daquele jeito, porque se Davi derrotasse o gigante com a armadura de Saul, a glória, o mérito seria do rei Saul. Mas quando Davi lutou com apenas algumas pedrinhas, aí a glória foi de Deus. Olha para você, olha para a sua vida. Hoje as pessoas não te dão nada, elas não te valorizam. Irmãos, assim aconteceu comigo também, mas isso é necessário que aconteça, para que as pessoas reconheçam que foi a mão de Deus que nos deu a vitória. Amém? Então nós vamos orar nesse exato momento. O meu coração, irmãos, está queimando. Eu consigo sentir aqui a presença do Senhor. Você que está me ouvindo agora, eu quero que você se concentre. Por favor, não deixe a distração. Não fique pensando assim: o pastor tem que orar mais rápido. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Não, irmãos, concentre-se aqui nesse momento e todo dia você sabe, aqui no meu canal, eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor. Então, no final, eu peço para que você compartilhe, não deixe de enviar para os seus amigos e familiares. Vamos espalhar esta oração hoje para o máximo de gente, tá bom? Glória a Deus, vamos orar então. Feche os seus olhos se você puder.
Eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo aqui agora. Ó Senhor, eu tenho certeza que o Senhor operou aqui hoje. Essa palavra tua hoje, meu Pai, veio como flecha no nosso coração. Mas eu sei, meu Pai, que ela não vai cair por terra. Essa palavra vai dar muitos frutos. E é por isso que eu oro, meu Pai, em favor dos teus filhos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça. Tira, meu Pai, essa tristeza no olhar, no coração. Oh, meu Pai, eu creio que o Senhor não escolhe os capacitados, o Senhor capacita os escolhidos, aleluia. E por isso eu apresento diante de Ti esta pessoa. Quantos gigantes, meu Deus, têm se levantado contra ela? Quantos gigantes, Pai, na área da saúde, gigantes financeiros, na vida emocional, depressão, ansiedade, quantos vícios, pecados, esses pecados, Pai, que parece que nunca vão embora da nossa vida. Ó Jesus, em Teu nome nós nos levantamos contra esses gigantes e nós declaramos que eles não têm poder para definir o futuro da nossa vida e da nossa família. Ó meu Pai, assim como Davi, nós queremos aprender a ser submissos à Tua autoridade. Perdoa-nos, Senhor, pelas muitas vezes em que fomos rebeldes, em que não obedecemos a Tua palavra, por acharmos que o nosso caminho era melhor. Ensina-nos, Jesus, a termos um coração humilde como o Teu. Queremos ser obedientes, queremos ser vitoriosos em tudo que nós fizermos, mas eu sei que sem Ti nada podemos fazer. Oh, meu Deus, nesse momento eu entro nessa batalha espiritual e eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de intimidação, que as palavras que o inimigo lançaram contra nós caiam por terra agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, dá-nos ousadia, Senhor. Não tem sido fácil, meu Pai, viver nesse mundo. Hoje mesmo, meu Pai, o Teu povo pensou em desistir de tudo, pensou em chutar o balde. Senhor, como tem sido difícil, Pai, viver essa vida, viver nesse mundo, Pai, contaminado pelo pecado, pela maldade. Quantas vezes, ó Deus, a injustiça bate na nossa porta, quantas vezes a indiferença, quantas vezes, Pai, nós sofremos com o ódio das pessoas, com a inveja, com os ciúmes. Deus, é muito difícil viver nesse mundo, mas nós nos rendemos agora na Tua presença e nós Te pedimos, Senhor, socorre-nos, ó Deus, fortalece, ó Pai, o nosso coração, não deixa a gente retroceder, meu Pai, não deixa a gente parar de lutar, Senhor. Oh, meu Deus, nós estamos enfrentando grandes batalhas, mesmo quando ninguém vê. Pai, quantos pecados, Senhor, muitas vezes afligem a nossa alma, porque nós sabemos que é errado, mas mesmo assim acabamos cometendo. Eu Te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, o Senhor me levantou nessa obra aqui, Deus, e nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu Te peço agora, tira com a mão, Jesus, toda dor, todo peso, toda tristeza nesse coração, essa família que está reunida na sala, meu Pai, eu Te peço, estende a Tua mão agora de poder, essas pessoas que não conseguem abrir os lábios para orar, para adorar a Ti. Jesus, muda a vida dessa pessoa. Essa pessoa tem tantas qualidades, Pai, ela tem tanta coisa boa no seu coração, mas muitas vezes fica quieta, muitas vezes não fala com ninguém, muitas vezes as pessoas até acham que ela é metida, mas na verdade é porque ela é mais séria mesmo. Mas eu Te peço que agora, Jesus, levanta ela dentro de casa, que ela possa ser ousada para convidar os outros a orarem aqui comigo, que ela possa ser ousada em oração, que ela possa falar de Jesus para as pessoas. Tira, Jesus, esse coração de pedra também, Senhor, desse homem, desse pai de família que por causa das lutas, por não receber o amor dentro de casa, muitas vezes se tornou uma pessoa ranzinza, pessimista. Ó Jesus, tem compaixão de nós. Essas mulheres feridas na alma, Pai, não conseguem ser felizes, não conseguem ter nada do que elas desejam. Jesus, quebra hoje, Jesus, todo o mal na vida delas. Eu repreendo agora toda a ação do inimigo que tem se aproveitado dessa situação. Essa moça que muitas vezes acha que tem problema de cabeça, problema de debilidades mentais, mas na verdade é ataque do inimigo, é mentira do inimigo dizendo que tem algo de mal na vida dela. Eu repreendo agora toda voz de Satanás contra essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por esta oração, mas nesse momento eu Te peço, Pai,
Que o Senhor venha salvar vidas que estão agora acorrentadas, que estão tristes, deprimidas, que já não sabem mais o que fazer. Ó, meu querido irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, eu quero te dar uma grande oportunidade hoje. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando sobre um relacionamento com Deus. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje e você deseja morar no céu com Ele, então repita essa oração comigo, mas faça de todo o coração. Se você se arrependeu dos seus pecados, agora é hora de falar com Jesus e pedir para Ele te perdoar. Amém? Repita assim essas palavras, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço perdão por todos os meus erros, todos os meus pecados do passado, do presente e daqueles que eu ainda cometerei no futuro. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Mas eu creio também que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que agora está sentado à direita do Pai. E por isso eu te peço, Jesus, me lava com o Teu sangue, me perdoa, me transforma e muda também a minha história, muda também toda a minha vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, se você fez essa oração, eu tenho certeza que os céus estão aplaudindo a sua decisão. Jesus mesmo disse que quando um pecador se arrepende, há festa no céu entre os anjos por esta pessoa. E você é essa pessoa que agora decidiu caminhar com Jesus. Por isso eu te peço, fique firme nos caminhos dele, não volte a ser escravo do pecado. Comece agora a ouvir a palavra, se possível compre uma Bíblia, procure uma igreja que pregue realmente a palavra do Senhor e procure a companhia de pessoas que têm a mesma fé que você, para que você se fortaleça cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe. Agora eu espero que você compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelio.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.